Hoje nós vamos falar do seminário 8, intitulado de A Transferência. Então, foi um seminário ministrado pelo Lacan entre os anos de 1960 e 1961. E diferente dos outros vídeos, eu queria começar esse vídeo de hoje com um trecho muito importante deste seminário, que está nas primeiras páginas, onde o Lacan vai dizer assim: no começo da experiência analítica, vamos lembrar, foi o amor. Este começo é algo diferente da transparência própria da enunciação, que dava seu sentido às fórmulas de agora há pouco. É um começo espesso, um começo confuso. É um começo, não de criação, mas de formação. Está na página 13 do seminário 8, A Transferência. O seminário 8 é um seminário que eu considero um tanto quanto exaustivo pela sua extensão e pelo quanto Lacan vai esmiuçando vários aspectos da transferência, tomando algumas referências filosóficas para pensar o que ele vai considerar como transferência. Mas um dos primeiros pontos que nós precisamos considerar quando vamos falar sobre o seminário 8 é que a transferência ela não está no campo do fenômeno e do afeto, mas sim no campo da estrutura. O Lacan vai insistir ao longo de todo o seminário 8 que a transferência não é um afeto, assim como era pensado em Freud. Se assim fosse, ele também estaria no campo do fenômeno. Então, não existe da parte do analisante, na leitura do Lacan, um engraçamento, uma simpatia, um amor à figura do analista. Isso estaria no campo do afeto. Logo, se não é afeto, também não é transferência positiva, negativa nem erótica. É transferência. Então, para o Lacan, transferência é transferência. Essas variações da transferência, ela se aplica muito mais à leitura freudiana do que a leitura lacaniana. Um segundo ponto é: qual seria então a ligação da transferência ao amor? É o que Lacan investiga e o que ele acabou de nos dizer nessa citação que eu trouxe ainda há pouco, que no início da experiência analítica foi o amor. Então, o princípio da relação analítica é o amor. Mas que amor é esse? No princípio estava o amor ou estava a transferência? É isso que Lacan vai se perguntar ao longo de todo o seminário 8. É aqui também no seminário 8 onde ele vai criar a noção de SSS, chamada e conhecida por todos nós de sujeito suposto saber. É aí, na noção de sujeito suposto saber, que o analista cai do lugar daquele que é amado por ser ele mesmo, por ser ele o analista, e passa a ocupar o lugar de uma suposição de um saber. É aí que o Lacan vai afirmar que no princípio é o amor, todavia não um amor de criação, mas um amor de formação, de fundação. Isto é, para que haja uma análise é preciso que haja a transferência. Essa transferência que não é um afeto, é uma estrutura, como nós já falamos ainda há pouco. E sendo uma estrutura, ela tem um pivô. Ele vai elaborar na proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o analista da escola, o que ele vai chamar de algoritmo da transferência. É um matema lacaniano, onde ele coloca como pivô da transferência um significante qualquer, que depois, né, ao longo das entrevistas preliminares, esse significante qualquer precisa cair para que a transferência se instaure. Saber que você ama o seu analista porque ele fala manso, porque ele fala bonito, porque ele é bonito, porque ele aparenta ser alguém que sabe muito, não é o suficiente para que uma análise aconteça. É preciso que isso caia para que a análise comece a partir daí. Então, a posição do analista, segundo Lacan, ao longo deste seminário, não é a posição do objeto de amor, mas é aquele que ocupa uma posição que causa desejo. Somente no seminário 10 nós vamos ter essa noção, mas nós já estamos nos aproximando dele, que é a noção de objeto A. O objeto A é, por definição, na leitura do Lacan, o único conceito criado por ele, sendo este o lugar que o analista deve ocupar na relação de transferência.
não daquele que é amado, mas daquele que causa desejo. Ao longo do seminário 8, Lacan vai falar sobre as noções de interpretação e de intervenção, sendo estas instrumentos pelas quais o analista manejará a transferência. Nós não podemos falar de transferência se também nós não falarmos de demanda. Se você não sabe, precisa saber, não existe demanda de análise, porque demanda é inconsciente. O que existe é demanda. Por vezes, endereçada ao analista, onde o analista não deve responder, tampouco frustrar a demanda, mas ficar nessa posição sem dela responder. Esse é o grande jogo de cintura que o analista precisa ter. E dentro da extensão do seminário 8, Lacan vai considerar o banquete de Platão como uma referência para pensar a posição do analista, quando ele vai reler o banquete de Platão, citando duas figuras específicas, a do Sócrates e a do Alcebiades. Lacan percebe que o Sócrates possuía alguma coisa, só que não era uma coisa nomeável. E aí há-se uma suposição de que Alcebiades amava Sócrates. Só que o Lacan vai dizer o seguinte, não tem amor a Sócrates. Alcebiades supõe que Sócrates possui alguma coisa que diz respeito a ele. Alguma coisa que Sócrates tem nas mãos, ou tem nele. E isso que Sócrates tem, em Alcebiades provoca algum desejo, alguma intenção, algum querer. Aí é quando Lacan vai fazer essa extração de que não é o analista, não se ama o analista, não é por causa desse amor que se é curado. Se ama um suposto saber que está referido ao analista. Então, caro analista, você não sabe de nada, a você é suposto um saber que é endereçado por parte do seu analisante. E a transferência é esse engendramento discursivo que se endereça ao analista como uma suposição de saber. Para que uma análise aconteça, o analista não precisa cair. O que precisa cair é o significante qualquer da transferência. Eu cheguei ao meu analista porque ele é bonito. Eu cheguei ao meu analista porque ele fala bonito. Eu cheguei ao meu analista porque eu vi ele num congresso. Esse significante qualquer que leva você a um trabalho de análise precisa cair, porque a transferência não se sustenta em um significante qualquer, mas numa produção construída entre analista e analisante. E uma última coisa é que a transferência sai do campo de uma resistência. Então, transferência e resistência deixam de andar juntas para pensar muito mais a resistência como aquela que está do lado do analista. E não é resistência de não querer, mas muito mais implicado naquilo de não conseguir, de não estar sabendo escutar algumas coisas, de não estar articulando teoricamente o caso e não estar conseguindo prescindir do afeto para escutar o analisante no campo da transferência estruturada. E ainda, de fato, uma última coisa, o Lacan vai falar nesse seminário que a contratransferência não existe, ele vai dedicar um capítulo inteiro à noção de contratransferência, e ele não quer dizer que não é que ela não exista, é que ela não tem utilidade para o tratamento. Então, do lado do analista vão haver afetos, vai haver tédio, vai haver raiva, amor, desejo, mas isso não serve ao tratamento, não é útil ao tratamento. Então, se você gostou desse vídeo, dessa construção do Seminário 8, me segue aqui no canal no YouTube. Curte, comenta, compartilha, me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram. Por lá eu divulgo as atividades do meu projeto de transmissão chamado Nordestinamente. E aí você fica inteirado de tudo aquilo que acontece nos bastidores e no espaço da transmissão. Eu te vejo no próximo vídeo para nós falarmos do Seminário 9, a identificação.